Ainda fiquei encarando durante alguns segundos, até mesmo quando eu estava olhando, os barulhos de panelas e murmúrios continuavam, mas não tinha ninguém. De tanto eu olhar, comecei a ver uma forma se moldando no meio do escuro, como se algo tivesse notado que eu estava encarando. Estava passando mais uma noite na casa da minha mãe sozinho. Ela já tinha me avisado que iria sair, e eu até perguntei pro meu primo se ele estaria em casa. Não queria muito ficar sozinho lá, mas ele também não estaria. Planejei então ficar jogando algo até dormir, mas meus planos tiveram que mudar. Nessa época, a rua estava com problema de luz, então tinha apagão sempre que chovia ou ventava um pouco mais forte. Nessa noite não foi diferente, começou a chuviscar, e eu fiquei torcendo para não aumentar, pois não estava disposto a passar a noite sozinho no escuro. Como eu já comecei a imaginar que aconteceria, a luz acabou, e era o início do meu pesadelo. Na casa da minha mãe, não tinham velas. Normalmente quando faltava luz, todos saíam pro quintal para ficar conversando, a não ser que estivesse chovendo, o que era o caso. A minha única alternativa no momento foi ficar deitado tentando dormir, o que foi bem difícil, ainda era um pouco cedo pro sono chegar. Fiquei deitado na cama com os olhos fechados, na tentativa de começar a sentir o bendito sono, mas tudo que eu estava conseguindo era sentir que tinham presenças em volta me olhando. Estava me sentindo vigiado de todos os lados, uma sensação horrível. Mesmo assim, fiz questão de não olhar e tentar ter uma noite mais calma. Mas o problema é que estava muito silêncio, e qualquer barulhinho parecia um estrondo, um lápis caindo parecia uma vassoura, e com isso, dava para ouvir todos os sons bizarros e sem explicação que faziam na casa. A chuva agora já havia diminuído bastante, mas agora não adiantava, com certeza, a luz só voltaria no dia seguinte, como sempre. Eu já estava acostumado com aquelas batidas que sempre faziam, isso era bem normal, mas me assustei quando comecei a ouvir passos na cozinha. Como a casa era bem pequena, dava para ouvir tudo. Eram apenas 2 cômodos, a cozinha, que ficava na parte de cima e onde tinha a entrada da casa, e a sala que era junto com o quarto. E também na sala tinha o banheiro. Quando comecei a ouvir os tais passos, sabia que a noite seria bem pior do que eu imaginava. Já sabia do que se tratava, nem me dei ao trabalho de levantar para ver, mas confesso que fiquei apreensivo. Pior do que apenas ouvir os passos, seria ver o que estava causando isso. Minha maior preocupação era as manifestações deixarem de ser apenas sonoras, e começarem a ser visuais também. Acompanhado dos passos, também ouvia leves sons de panela, como se tivesse alguém apenas encostando nelas, fazendo o atrito de uma panela movendo em cima de outra. Se eu não soubesse que estava sozinho em casa, acreditaria facilmente que minha mãe estava lá. Nada é tão ruim que não possa piorar. E de repente esses barulhos de passos e os sons de panela vieram acompanhados de murmúrios. Parecia ter alguém conversando lá. Eu cheguei até a duvidar se eu estava realmente sozinho. Achei melhor até conferir. Tudo dava a entender que tinha realmente alguém na cozinha. E o que estaria fazendo no escuro? Achei melhor verificar, e me levantei da cama com cuidado para não esbarrar em nada. Não dava para enxergar direito. E olhei ali do degrau que separava a cozinha da sala, mas não deu para ver nada, estava muito escuro. Ainda fiquei encarando durante alguns segundos, até mesmo quando eu estava olhando, os barulhos de panelas e murmúrios continuavam, mas não tinha ninguém. De tanto eu olhar, comecei a ver uma forma se moldando no meio do escuro, como se algo tivesse notado que eu estava encarando. Antes mesmo dessa forma se moldar completamente, eu virei correndo para minha cama, fiquei deitado olhando para a entrada da cozinha fixamente, mesmo sem conseguir enxergar nada, torcendo para não aparecer nada por ali. Os barulhos incessantes ainda estavam presentes, e dessa vez, alguns barulhos no canto da sala também começaram, como se estivesse se aproximando de mim. Estava me batendo um desespero, o fato de não conseguir ver nada deixava tudo ainda muito pior. Não sei o que estava se escondendo no meio do escuro, mas estava me deixando muito assustado, e tinha uma presença muito forte. Não fazia mais ideia de que horas eram, eu só queria que essa noite passasse, ou pelo menos a luz de volta. Me bateu ainda mais desespero quando, enquanto eu estava deitado olhando para a entrada da cozinha, vi uma sombra ainda mais escura que o breu do ambiente, estava passando de um lado para o outro, como se estivesse apenas caminhando pela cozinha.
Assim que notei aquilo, me enrolei na coberta e fiquei imaginando o que poderia ser. A única coisa que eu conseguia fazer era sentir medo e me esconder. E finalmente, em um certo momento, enquanto eu estava embaixo da coberta, peguei no sono. Infelizmente, não acordei só de manhã, quando já estava claro, acabei acordando de madrugada com um barulho de algo caindo na cozinha, parecia algum talher, ou algo assim. Não quis levantar para ver, não sairia de lá de jeito nenhum. Fiquei um tempo ouvindo aqueles barulhos ensurdecedores até conseguir pegar no sono de novo. E dessa vez, acordei só quando já tinha clareado. A primeira coisa que eu fiz foi ver o que causou o tal barulho na cozinha, e realmente tinha um garfo caído do secador dos talheres, mas não lembro de ter mexido ali. Será que aquela entidade derrubou durante a noite? O que eu sei é que foi uma noite horrível, e dificilmente eu ficaria sozinho em casa de novo depois disso, e nas vezes que acabei ficando, mais coisas estranhas aconteceram.